Finalmente, hein? Finalmente! Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel e este é o canal Pop Nerd. E seguinte, se você é novo aqui no canal, talvez você não saiba, mas a gente já fez algumas análises de alguns jogos aqui, jogos de anime. A gente falava sobre preço, jogabilidade, mecânica, história, se o jogo vale a pena ou não. Só que esse quadro ficou morto por um tempo, mas com esse lançamento de Pokémon Arceus eu realmente me empolguei para trazer ele de volta e alguns de vocês já até pediam, na verdade. Por isso a análise de hoje é desse carinha aqui, ó, Pokémon Legends Arceus. Vamos falar sobre a história, sobre o jogo, sobre as mecânicas e principalmente, será que ele vale R$450 sem ter sequer uma tradução em português? You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Pokémon Legends Arceus é uma grande promessa da Game Freak, já que há anos eles têm feito da franquia Pokémon algo maçante e cansativo. Porque o que acontece? Eles queriam vender tanto para os adultos quanto para as crianças. E por isso eles vendiam jogos extremamente simplificados, sem muitos desafios, onde você basicamente passava o jogo inteiro indo de cidade em cidade apertando o A. Eu joguei Pokémon Sword and Shield, Let's Go Pikachu, entre outros lançamentos recentes, e posso falar com propriedade, os jogos não apresentavam mais desafios. Tinha momentos que eu nem prestava mais atenção nas batalhas, sabe? Eu só saía apertando o A. Porém, os fãs foram meio que parando de aceitar isso e começaram a soltar críticas. Afinal, a gente está numa era onde os jogos estão se tornando cada vez mais insanos, absurdos, bonitos, e Pokémon parecia que havia parado no tempo. Então a estratégia nesses últimos anos foi diferente. Ao invés da Game Freak se concentrar em lançar um novo jogo voltado para criança e para adultos, eles na verdade lançaram dois jogos. Desenvolveram o Pokémon Brilliant Diamond, que é um remake do Pokémon Diamond, porém meio que terceirizaram esse jogo para a produtora Ilka. E a estética, a gameplay é tudo mega simplificado desse jogo para que crianças possam jogar normalmente. Enquanto isso, a Game Freak desenvolvia agora sim um jogo mundo aberto de Pokémon, com novos desafios, um nível de dificuldade mais elevado, com a estética muito parecida com Zelda Breath of the Wild. Com isso trazendo recursos de exploração, criação de itens, uma infinidade de possibilidades. Mas será que isso foi cumprido? Bom, falando da história, sem grandes spoilers, o jogo se passa no passado, antes de qualquer evento que a gente já tenha visto em Pokémon. O seu personagem é meio que um viajante do tempo, e ele cai do céu na região de Hisui, que na verdade é a antiga Sinnoh, antes dela ser desenvolvida. Essa região de Hisui ela é dividida por várias áreas. Tem a área do pântano, tem uma área que é uma praia, tem uma área que é uma montanha de neve, e em cada uma dessas áreas existe um Pokémon que é chamado de senhor, meio que daquela área, e ele é meio que responsável por cuidar, sabe? Só que o que acontece? Existe um buraco no céu que está emanando uma energia estranha, e alguns Pokémons foram afetados por essa energia. Principalmente os Pokémons que são os senhores dessa área. Eles acabam ficando descontrolados e agressivos. E aí, você que é o jogador principal, tem a missão de meio que acalmar cada um desses Pokémons senhores. O jogo não tá em português, então eu não sei como que eu poderia chamá-los aqui. E sobre o jogo, sem sombra de dúvidas, Pokémon Legends Arceus é a experiência definitiva que você pode ter jogando um jogo de Pokémon. Sabe o jogo do Homem-Aranha, que quando saiu todo mundo falou, cara, essa aqui é a experiência máxima que você vai ter dentro de um jogo do Homem-Aranha, onde você se sente um Homem-Aranha? É o que acontece nesse jogo. Você joga e você se sente um treinador Pokémon. E o que acontece? Desde que os jogos mundo aberto foram lançados, GTA San Andreas, Watch Dogs, entre vários outros, sempre existiu essa curiosidade. Como seria um jogo de Pokémon mundo aberto mesmo, com recursos de exploração, você poder ir para onde você quiser? Em Sword and Shield tivemos uma leve amostra do que seria isso nas Wild Areas, que são áreas abertas onde você tem controle de câmera, você pode explorar coisas diferentes, mas ainda assim os recursos eram muito limitados do que você podia e não podia fazer. E comparados ao que Legends Arceus oferece,
É outro mundo. Aqui você tem mais do que um mapa grande, você tem uma variedade de coisas para fazer, explorar, descobrir, enfim. O principal ponto, na minha opinião, é que o sistema de captura de novos Pokémon está muito mais simples. Eu achava extremamente cansativo ter que ficar entrando no mato, aí ficar andando na esperança de aparecer algum Pokémon que você quer, é um tanto quanto cansativo. E a solução que eles tiveram aqui para esse jogo, ela é muito interessante, porque agora você pode capturar os Pokémons só jogando a Pokébola, mas não é tão simples quanto parece. Para você de fato conseguir fazer isso, você precisa usar o modo Stealth, ou seja, você precisa se esconder em gramados, atrás de árvores, atrás de pedras e jogar a Pokébola de surpresa no Pokémon. E não é garantido que você vai conseguir pegar. Se o Pokémon tiver um nível muito alto e também for de temperamento agressivo, isso dificilmente vai funcionar. Se ele por acaso sair da Pokébola, ele não aceitar a captura, ele vai ver você e ele vai ir atrás de você para te atacar. E se você não fugir, ele vai ficar te atacando até ou você desmaiar, o que agora é possível nesse jogo. O Pokémon, ele pode te bater a ponto de você desmaiar, e aí você é resgatado pelos professores e tal. Você perde alguns itens como consequência de ter desmaiado e volta lá pro acampamento. Ou você pode sacar sua Pokébola e lutar contra ele, então tentar a captura tradicional. Mas como eu falei, isso depende de Pokémon para Pokémon. Por exemplo, um Psyduck é um Pokémon muito bobão e amigável, então você chega perto dele, ele fica de boa, você consegue jogar uma Pokébola normal a 2 centímetros dele e ele vai aceitar você capturar ele sem muitos problemas. Mas você não vai só capturar Pokémon durante o jogo, embora seja grande parte do que você vai fazer. Há várias missões secundárias ao redor do mapa, você vai ter que falar com NPCs e eles vão falar: eu queria esse tipo de Pokémon, eu queria esse tipo de item, será que você pode falar com fulano, ciclano? Bem padrão mesmo de jogos mundo abertos, com missões secundárias. E claro, como eu falei, você vai ter que explorar muito o mapa e ficar catando diversos tipos de itens, pedras, entre outras coisas, para você conseguir fazer itens mais avançados, porque até onde eu joguei, pelo menos, esse jogo só te permite comprar Pokébola, poção e revive. Só. Para você fazer uma outra poção, você precisa ter uma poção e um tipo diferente de erva. Para você fazer uma Great Ball, você precisa ter um fruto específico e um fragmento de uma pedra brilhante azul, e aí você consegue fazer uma Great Ball. E assim por diante. Eu adorei esse sistema de criação de itens no jogo. Eu achava extremamente fácil você simplesmente chegar no mercadinho, me vê aí 50 Ultra Bolas, e aí você consegue capturar os Pokémons com muita facilidade, sem se preocupar em organizar e gerenciar bem os seus itens. Aqui, como cada um deles requer um esforço para você ter, você vai ter que usar eles de forma inteligente, e isso deixa o jogo muito mais interessante e muito mais longo também. E acredite em mim, você vai precisar de Pokébolas mais eficazes, poções melhores, entre outras coisas, porque esse jogo apresenta o grande desafio que são os Pokémons Alpha. Os Pokémons Alpha são basicamente Pokémons gigantes ao redor do mapa. Eles estão meio que possuídos por um instinto selvagem e ficam extremamente mais fortes. Por exemplo, eles sempre atacam primeiro quando você vai lutar contra eles. Eles são muito difíceis de se capturar, é praticamente impossível capturar eles tentando só jogar Pokébola com eles distraídos. Eles vão sair, vão te ver e vão te atacar e vão te obrigar a lutar com ele. A captura também é muito difícil. Eu já consegui capturar alguns usando a Pokébola normal, mas tive que insistir muito, jogar uma Pokébola atrás da outra, e se eu tivesse uma Great Ball ou outra coisa do tipo, teria sido muito mais fácil, mas eu não tinha na minha mochila porque eu não me organizei para isso. Então o jogo realmente pede para que você seja inteligente na hora de capturar esses tipos de Pokémon. E eles estão em toda parte do mapa. Só para você ter uma ideia, logo no começo do jogo você consegue encontrar um Rapidash nível 45, sabe? E ele vai destruir o seu Pokémon inicial. E também vai impedir que você explore aquela área ali com facilidade, porque se você chegar perto dele, ele vai te atacar. Fora que também existe possibilidade de Pokémon te atacarem em grupos. Isso acontece muito na água, por exemplo. Os Pokémon se reúnem e te atacam em grupo. Você precisa lutar contra 4 ao mesmo tempo, que deixa tudo mais difícil. Porém, existem alguns sistemas que facilitam o jogo, na minha opinião, como por exemplo, o que já vem acontecendo desde alguns jogos da franquia. Quando você vence uma batalha, captura todos os Pokémon do seu time e ganham experiência juntos. Mas eu não senti que isso facilitou tanto o jogo, porque os Pokémons no mapa são realmente muito fortes. E você o tempo todo vai estar perdendo os seus Pokémons se você não tiver um revive ali e poções. Fora que agora
agora também existe a possibilidade de você escolher os ataques que o seu Pokémon tem. Antigamente, quando o seu Pokémon aprendia um poder novo, ele tinha que esquecer. Agora ele não esquece. Você consegue apertar Start, selecionar os movimentos que você quer que aquele Pokémon tenha, e aí ele vai ficar com aqueles 4 disponíveis. Aqui nesse jogo não há HMs, ou seja, você não vai usar um Fly, um Surf, mas ao decorrer do jogo você vai ter uma flauta que vai invocar diferentes tipos de Pokémons que vão poder fazer você explorar o mar, explorar montanhas, como um Sneasel que vai te carregar que nem um Tanjiro carrega Nezuko. Mas para você ter acesso a eles, você vai precisar ir evoluindo, subindo de rank, progredindo na história, e cada vez mais você vai desbloqueando esses recursos. Falando de objetivos agora, o jogo conta com grandes 2 objetivos. O primeiro é você registrar o máximo possível de informações sobre os Pokémons na Pokédex, que agora é um livro, afinal é no passado, não tem tecnologia. E eu achei muito interessante o que fizeram nesse jogo, porque completar a Pokédex era algo extremamente cansativo. Nunca completei a Pokédex porque, mano, sem graça, tem que ficar lá no matinho, andando para lá e para cá até aparecer o Pokémon que você está procurando. Nesse jogo aqui, como eu falei, o sistema de captura está muito mais dinâmico e você precisa capturar eles para subir de rank. E subindo de rank, você pode explorar novas áreas, desbloquear novas funcionalidades, entre outras coisas. Então não é mais uma missão secundária completar a Pokédex, como eram nos jogos anteriores. Agora você realmente precisa estar constantemente capturando e batalhando contra Pokémons, fazendo as tarefas e aprendendo as coisas sobre eles, para você estar adquirindo pontos que vão fazer o seu rank subir e assim poder explorar novas áreas e poder dar continuidade à história do jogo. Então, por exemplo, quando você derrotar um Pokémon de planta usando tipo fogo, você vai registrar na sua Pokédex essa informação. Tudo isso vai somando ponto em cima de ponto, tarefas em cima de tarefas, que vão fazer o seu rank subir. E claro, capturar eles também conta. E vocês lembram que eu falei que cada área é meio que dominada por um senhor guardião. E eles estão sendo controlados por uma estranha energia que deixa eles mais agressivos, mais fortes, maiores. Você vai precisar lutar contra eles, só que não é da forma convencional. Você tem que lutar com ele no mano a mano, desviando dos ataques, correndo, pensando em possibilidades de você tacar o calmante nele, que é um saquinho que você precisa tacar nele, que nem louco, sabe? E aí isso vai diminuindo essa energia que ele tem até que ele fique totalmente livre. Só que, mano, é difícil. O primeiro é até tranquilo, mas conforme você vai lutando com os outros, vai ficando cada vez mais difícil. Eu acabei de derrotar um que, nossa, eu sofri. Mano, na minha época Pokémon só tinha que apertar o A e andar no mapa, mano. Olha o tamanho desse bicho. Ele não para de mandar ataque em mim. Eu tô meia hora tentando derrotar ele já. Olha isso, mano. Que isso, velho? Isso tá muito difícil, mano. Na moral, como assim? Isso daqui não é Pokémon, mano? Meu Deus, para de lá. Cada um deles vai ter um desafio diferente, um tipo diferente, então não vai ficar monótono lutar contra eles. Mas depois disso tudo, você deve estar se perguntando, será que esse jogo vale a pena? Bom, é um jogo extremamente divertido. Acho que está sendo uma das melhores experiências que eu tive com Pokémon desde a época do Game Boy. Fazia tempo que eu não me divertia tanto jogando um jogo de Pokémon. Se você gostou de Zelda Breath of the Wild e gosta de Pokémon, esse jogo vai ser um prato cheio pra você. Falando de gráficos, realmente ele não é tão bonito. Existem vários jogos no Switch que dão, sabe, um pau. Mas na medida do possível, ele é bom, sabe? Chega um momento do jogo que você para de se preocupar com gráfico e passa só a apreciar aquilo. Podia ser melhor? Podia. Mas o que tá entregue também é bonito, sabe? Não é um desastre, como já vi algumas pessoas falando. Você vai ter horas e horas e horas de gameplays. Não vai ser um jogo que você vai jogar 8 horas e parar, mano. Tem muita coisa pra você fazer nesse jogo. Eu já fiz mais de 36 horas de jogo e não enjoa. Eu jogo, continua divertido pra caramba. O começo dele é meio maçante, os 45 primeiros minutos. Por quê? Porque tem essa desgraça de coisa que acontece em todo jogo de Pokémon, que é introduzir. Olha, esse vai ser o mundo tal, esse é o professor tal, esse é o Pokémon tal, você é tal. E aí você só fica lá apertando A, querendo sair daquilo e começar o jogo. E isso é realmente cansativo, principalmente que o jogo não tá em português. Por mais que o mercado brasileiro de games seja um dos maiores do mundo, sabe? A Nintendo parece que caga e anda pra gente. Os caras têm coragem de lançar um jogo desse, que é um jogo muito aguardado, assim, por anos, desde a época de Game Boy, sem uma tradução. Eles realmente não
ligam. Ah, brasileiro, quem liga pra brasileiro? Não quero saber da experiência que ele vai ter. E, gente, traduzir esse jogo seria a coisa mais fácil do mundo, porque não é dublar, é simplesmente traduzir texto, sabe? Você coloca esse trabalho na mão de 5 pessoas, em um mês elas conseguem fazer isso tranquilo. Tanto que fãs já estão traduzindo o jogo e não deve demorar muito para sair a tradução. Mas ela só vai funcionar em consoles piratas e emuladores. Olha só que coisa. Se você não entende inglês ou espanhol, você vai perder pelo menos 50% da experiência desse jogo, porque a história dele é importante, fora que você precisa estar constantemente lendo para você entender as mecânicas e as funcionalidades que o jogo traz. E isso simplesmente passa batido porque a Nintendo tá cagando pros brasileiros. Na minha opinião, é ridículo e até cruel a Nintendo chegar, fazer um comercial com um locutor brasileiro falando, pagar a Globo pra transmitir o comercial em horário nobre, mas não tem a tradução em português, né, Nintendo? Um mundo de aventuras te espera na região de Hisui. Sua lenda está prestes a começar. Em Pokémon Legends Arceus. Somente para o Nintendo Switch. Em inglês. Isso sem contar o preço, mano. $60 na loja oficial da Nintendo. Em um jogo sem tradução em português. E vamos lembrar que a mídia digital você não consegue emprestar, você não consegue trocar, você não consegue vender depois para comprar outro jogo. Ela vai ficar ali no seu console para sempre. Para sempre! Para sempre! Para sempre! Para sempre! Para sempre! Aí você vai pesquisar quanto é que tá o preço da mídia física, R$450. E esse preço não vai abaixar. É só você ver o Zelda Breath of the Wild, não abaixa, a Nintendo não abaixa os jogos dela. O Zelda lançou em 2018, se eu não me engano, e até hoje ele custa $60. Enquanto a Sony tá sempre abaixando os preços no Brasil, esse jogo aqui eu comprei por R$40, esse jogo eu comprei por R$150, 2 meses depois do lançamento, esse jogo eu comprei por R$20, R$50, jogos incríveis, um melhor que o outro. A Nintendo não pensa nisso, eu não vou abaixar meu preço, né? Vou deixar caro pra caramba. Enfim, Nintendo. É Nintendo ou nada. O pior é que esse jogo já tá facilmente emulável em computador de gamers. Não vou ensinar, não vou falar qual emulador, onde você baixa o jogo. Aí é contigo, irmão, é da sua consciência, sabe? Mas eu acho ridículo um jogo lançamento já conseguir ser facilmente emulável. Então o veredito que eu dou é o seguinte: se você tem um poder aquisitivo alto, sabe? Não te falta dinheiro, é tranquilo pra você, ou você guardou esse dinheiro pra isso e ele não vai te fazer falta, compra o jogo. Você vai se divertir pra caramba. É um dos melhores jogos de Pokémon. Vale o seu dinheiro se não for te fazer falta. Agora, se você é um cara que ganha um salário mínimo, vai ter que parcelar isso em 24 vezes para não te doer no bolso e vai ter que se endividar, sei lá. Não vale a pena. Não vale. Desculpa, o jogo é bom? É. Mas não vale todo esse preço. Eu não vou ficar aqui falando, não, tadinha da Nintendo, compra o jogo original para uma pessoa que ganha um salário mínimo e pega um ônibus lotado para trabalhar e só quer jogar um Pokémon, só que a arrombada da Nintendo não permite isso, sabe? A Nintendo é tipo o clube gourmet dos gamers. Não, aqui só joga quem tem dinheiro. Se você não ganha 5 mil pra cima, você não é digno de jogar. Vai tomar no... Eu não me sinto nem um pouco culpado de estar falando tudo isso, porque afinal, se uma empresa multibilionária não se sente culpada de estar lançando um dos Pokémons mais aguardados de todos os tempos sem uma localização PTBR aqui no Brasil, eu vou me sentir culpado? Ah, tá. Sinceramente, eu torço muito pra que esse cenário mude. Mano, mais de 30 anos esperando um jogo de Pokémon ser lançado em português brasileiro oficialmente, cara. É ridículo a gente tá passando por isso ainda. Mas, bem, essa foi a análise. Eu espero que vocês tenham gostado. Like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Comenta aí embaixo o que você achou dessa análise e se você quer mais delas futuramente. Até o próximo vídeo. Valeu!